Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o último autor representativo do pré-modernismo, tá? O que nós vamos falar sobre Euclides da Cunha se baseia em sua principal obra, que é Os Sertões, que por alguns estudiosos nem é tratado como um romance, chega a ser tratado como um documento, então não é uma obra fácil de se ler. Nós vamos ter contato com um fragmento, tá? Mas a obra inteira com certeza não. Só que é muito interessante, não cai no vestibular no momento, mas é um livro que sempre está ali circulando a esfera acadêmica, então precisa ser considerado para o futuro, tá? Então, gostaria que, se você não assistiu o videozinho sobre a Guerra de Canudos e sobre o Antônio Conselheiro, que você parasse de assistir agora esse aqui, assistisse o videozinho do Antônio Conselheiro para você poder entender a nossa conversa aqui, porque o que eu vou fazer com vocês nesse momento é uma conversa. Então, faça nessa ordem, por favor, né? Algumas pessoas dizem que não entendem, que não dá para tirar as dúvidas, mas eu estou tendo apenas uma conversa com vocês aqui. Se você fizer o que a Prof. pede, assista o vídeo primeiro sobre história, depois vem aqui, escute o que eu estou falando. Você pode, inclusive, conversar comigo virtualmente, fazendo algum comentário, trocando uma ideia, passando, de repente, alguma informação que nem eu tenho. Você está convidado para fazer isso, tá? Euclides da Cunha, então, nosso último autor a ser explorado no pré-modernismo. Vamos lá. O Euclides da Cunha, na sua obra Os Sertões, ele retratou a Guerra de Canudos, que aconteceu lá no sertão da Bahia. Essa imagem aqui ela é uma imagem ficcional, né, com base na série que foi feita sobre a Guerra de Canudos, eu não assisti. Dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? A primeira informação que eu trago para vocês é que o Euclides da Cunha ele era jornalista, um jornalista do jornal Estado de São Paulo, e ele foi enviado para o sertão para fazer a cobertura desse conflito, tá? Então ele foi lá para a Bahia como jornalista. E acreditava-se que aquele povo, né, aquele sertanejo que estava ali em conflito com o governo, ele na verdade queria o retorno da monarquia. Esse era o entendimento das pessoas, dos centros urbanos e do governo. Então, esse conflito não era um conflito único, na verdade foram vários conflitos, o governo vinha atacando esse grupo conselheirista, né, vinha atacando o Antônio Conselheiro já por vários momentos, só que o governo acabava perdendo. Por quê? Porque a gente não pode considerar o conflito por si só, para a guarda, para o exército chegar no ponto em que esse povo estava, tinha que passar por uma situação geográfica bastante complicada. Os soldados não eram pessoas daquela região necessariamente. Então, quem estava em vantagem? É o povo que vivia ali, que conhecia a geografia, né, que podia se preparar para receber esses ataques e daí conseguir contra-atacar. Então, isso acabou se tornando uma vergonha para o governo, porque todas as investidas fracassavam de um jeito ou de outro, né? O Antônio Conselheiro conseguia, com seus conselheiristas, impedir esse ataque, né? Até um certo momento em que ele não conseguiu mais. Quando o Antônio Conselheiro foi lá para a Bahia, ele também tinha o mesmo pensamento do governo republicano, das pessoas dos centros urbanos. Acreditavam que esses sertanejos eles eram bárbaros. O que é ser um bárbaro? É uma pessoa não civilizada. Então, o Euclides da Cunha foi para lá com essa visão. Então, conforme ele foi cobrindo o conflito, o Euclides da Cunha conseguiu vivenciar tudo que os sertanejos passavam, e dessa forma ele acabou mudando a sua opinião, conforme nós veremos a seguir, tá? Começou a pensar, olha, né, esse povo, ele é um povo abandonado pelo Estado. O Estado não faz nada por esse povo. Como que eles vão sair ou mudar, né, as suas condições se eles são totalmente abandonados? Se eles vivem um isolamento cultural, eles não têm contato com nada, eles ficam aqui isolados no mundo dele. Como que vai ocorrer uma mudança? Né? Se as condições naturais, né, geográficas daqui são tão difíceis, esse povo está condenado. E se isso não fosse já ruim o bastante, ainda a gente tem a exploração do trabalho desse povo que vivia pelos grandes latifundiários. Então, Euclides da Cunha percebeu toda essa situação aqui que estava ocorrendo.
né, ele refletiu isso e nós vemos retratado na sua obra. Que Os Sertões, de Euclides da Cunha, é um livro que retrata a visão do Euclides da Cunha sobre o conflito da Guerra de Canudos. E só foi publicado 5 anos após o seu retorno, tá? O livro critica as ações do exército e a atuação do governo. Tem uma cena muito forte em que, mais para o final, em que ele narra um massacre por parte do exército. Vocês viram ali pelo videozinho de história, onde ocorreram mortes de crianças, mulheres, e foi assim uma situação de muitos soldados contra pouquíssimas pessoas, então não foi nenhum conflito, foi um massacre, como eu já usei o termo, né? O livro também destaca as condições de vida desses sertanejos e questionava o que seria essa ideia de civilização, o que é ser uma pessoa civilizada, né? Questionava esse conceito, né, em relação à organização social do país. O livro em si, isso é muito importante que vocês memorizem, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a terra, eu acho que é a parte mais difícil, né? Aqui eu ampliei para vocês verem, ele marca aqui no mapa onde foi o conflito de Canudos. Então, a primeira parte do livro trata sobre a terra, questões geográficas. A segunda parte vai tratar sobre o sertanejo, vai explicar como era esse homem, passar a visão do Euclides da Cunha, desse homem ali, desse sertanejo. E a terceira parte vai falar da luta em si. Então, olha que grandiosidade isso, né? Ele foi para cobrir o conflito, mas a gente tem uma obra em que cria todo um contexto. Ele mostra para a gente todas as condições de produção dessa obra, né? Ele fala primeiro da geografia, explica como que esse homem, como ele vive nessa geografia, para depois chegar no conflito. Então, não é à toa que é um clássico da literatura. Aqui também é uma imagem do filme, tá? Então, só reforçando mesmo, porque isso aqui eu já falei, inicialmente descreve aspectos geográficos, focando na dificuldade de sobrevivência por conta da seca. A partir disso, ele explica o sertanejo, que é a segunda parte, e a terceira parte ele fala do conflito, que conforme a sua visão é fruto das partes anteriores. Então, gente, o Euclides da Cunha, ele era influenciado pela orientação determinista. Então, ele acreditava que o meio determinava a forma como o sertanejo era, né? O meio, né, a sua geografia, todo aquele contexto de sofrimento, tornava o sertanejo o que ele era, tá? Eu quero ler um trechinho que fala sobre o Antônio Conselheiro, esse trechinho é da obra Os Sertões, obviamente, e eu gostaria, assim, que vocês ignorassem o palavreado difícil e tentassem entender o sentido. Eu faço alguns comentários, mas eu quero deixar claro que esses comentários são interpretação minha, tá, do que está sendo lido. Então, por favor, fiquem livres para discordarem de mim em algum ponto. Lógico que o texto ele sempre vai estabelecer limites para a interpretação, então não é qualquer coisa que pode ser entendida aqui, tá? Então, deixa eu aumentar aqui que fica melhor para vocês acompanharem. Da mesma forma que o geólogo, interpretando a inclinação e a orientação dos estratos truncados de antigas formações, esboça o perfil de uma montanha extinta, o historiador só pode avaliar a altitude daquele homem que por si nada valeu, considerando a psicologia da sociedade que o criou. Então, Antônio Conselheiro, é um erro analisar o Antônio Conselheiro por si só, ele precisa ser analisado como fruto da sociedade da época, senão você nunca vai compreendê-lo. E olha só o que ele afirma na sequência. Isolado, né, o Antônio Conselheiro se perde na turba dos nevróticos vulgares. Né? Isolado, você poderia considerar o Antônio Conselheiro um maluco qualquer, né? Ele pode até ser incluído numa modalidade qualquer de psicose progressiva, mas posto em função do meio, da sociedade em que ele vivia, assombra pensar em Antônio Conselheiro. É uma diátese e é uma síntese. As fases singulares da sua existência não são, talvez, períodos sucessivos de uma moléstia grave, de um mal social gravíssimo, né? Ele não... Talvez elas não sejam loucuras efetivamente, ele não era louco efetivamente, né? Por isso, o infeliz destinado à solicitude dos médicos veio, impelido por uma potência superior, bater de encontro a uma civilização. Olha só, indo para a história, como poderia ter ido para o hospício. Tipo, em qualquer outro contexto, talvez o considerassem louco, né? Mas de acordo com a sociedade que ele vivia, eu não estou falando que eu admiro o Antônio Conselheiro, mesmo porque eu teria que
que estudar mais, conhecer melhor a história de Canudos, que é uma coisa que eu pretendo fazer. Mas eu estou falando dessa análise que foi feita. Olha a grandiosidade disso. Ele tirou a lupa, ele parou de olhar para o Antônio Conselheiro simplesmente como um lunático e começou a entender o contexto do Antônio Conselheiro. Isso é grandioso, isso não é para qualquer autor, eu ia falar ator. Então, finalizando. Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e extravagante. Então, é como se tudo tivesse focado naquela personagem, tudo recaiu sobre a figura do Antônio Conselheiro. Gente, eu acho assim uma coisa, um tema assim muito interessante para ser explorado. Eu tenho muita curiosidade mesmo. É isso, gente. O que você tem que guardar efetivamente daqui? Tem que guardar que Euclides da Cunha foi o autor de Os Sertões, que era um jornalista, que foi retratar a Guerra de Canudos. Chegando lá, ele teve a sua visão modificada em relação ao sertanejo, e a partir da visão dele, 5 anos depois do conflito, ele escreveu um livro chamado Os Sertões. Esse livro é dividido em 3 partes, que é a terra, o homem e o conflito. A terra trata da geografia, isso precisa saber, aluno do ensino médio. A terra trata da geografia do local. O homem trata de uma concepção do sertanejo com base onde ele vive, e o conflito trata do conflito da Guerra de Canudos em si, com base no sertanejo e na geografia em que ele vive. Tá tudo interligado. Essa obra, por alguns, é considerado documento, para outros é considerado um romance, tá? E pode vir a cair em muitos vestibulares por aí. Eu não aconselho que você esqueça essas informações, tá? E se um dia na vida tiver oportunidade, tempo, disposição, porque não é fácil, leia Os Sertões, mas ciente de que não é uma leitura que você vai fazer e que você vai ler de forma rápida. Não, é uma leitura em que você vai tirar um pouco por dia e vai tentar entender o que está sendo dito ali. Quando você finalizar uma obra dessa, você vai sentir que você já não é mais a mesma pessoa efetivamente. Várias concepções, vários raciocínios seus vão aflorar, vão evoluir, talvez se modificar, tá bom? Um grande beijo, gente. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho com essa conversa.